Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online. E em nossa aula de hoje, vamos fazer uma leve revisão dos assuntos que foram estudados durante o bimestre. E durante esse período, estudamos sobre uma das linguagens da arte que estudamos na escola, a arte visual. Então, pessoal, a arte visual é apenas uma das 5 linguagens da arte que estudamos na escola. Olá, gente! Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a importância da linguagem da arte. Então, para trabalhar arte e meio ambiente, Portinari usou a linguagem visual. Olha, pessoal, estudei em vários momentos Portinari e comecei a pensar de que maneira poderia explorar o máximo tudo o que Portinari tinha contado para a gente através da imagem. E como a gente pode ver isso? Aí comecei a ver que havia imagem que tratava muito do meio ambiente, as questões do meio ambiente. Como pode ver isso aí? Por exemplo, o rio Tietê. O rio Tietê hoje é um rio poluído, não é? Aquela coisa que todo mundo sabe, né? Você tira tudo de dentro do rio. Você tira sapato velho, meia, cadeira, sofá. Mas, em 1934, quando Portinari pintou o rio Tietê, Portinari fez a pintura do rio Tietê ao vivo, lá em São Paulo. O Tietê era limpíssimo. Aí ele desenhou um pescador com sua varinha. Na pintura, podíamos ver até os peixinhos na água transparente. Então, gente, veja a importância da arte. Através da linguagem visual, o pintor, o artista, pode mostrar o mundo através da arte. Agora que falamos um pouquinho sobre artes e meio ambiente, vamos voltar para a expressão da arte de rua. Vamos falar sobre o grafite. Precisamos revisar um pouquinho desse tema de máxima importância no nosso cotidiano. Nas cidades, as pessoas levam a vida muito corrida para se manter, para pagar suas contas, talvez, e para consumir. Então, eu entendo que a arte de rua, o grafite, possa levar alento, alegria, alternância, possibilitando, mesmo que seja por um instante, um instantinho só, incentivando a criatividade, o pensamento, talvez até estimulando para que possam mudar suas rotinas, suas histórias. As artes visuais. As artes visuais, as artes de rua, a poesia, a música, têm o poder de mostrar
possibilidades abertas, mostrando que a interpretação, a forma como as pessoas interpretam o que está ao seu redor, tem um poder enorme, grande demais. Então, vocês também pensam dessa forma? Podendo até fazer com que as pessoas observem suas ações antes de atingir ou agredir outras pessoas. A arte tem o poder de expulsar os pensamentos ruins, tirando das pessoas as incertezas que lhes são impostas pela sociedade. Então, antes de terminar a nossa aula, vamos observar algumas figuras de grafite. Olá, gente! A nossa aula de hoje é sobre artes egípcia. Então, para falar sobre a arte de um país ou de uma região, é preciso entender um pouquinho sobre cultura, para saber o porquê das representações. O Egito, ele tem um sistema diferente do nosso. No Egito, o faraó era o ser supremo. Ele era o imperador. Todas as vontades e conquista era voltada em torno dele. Então, toda a vida política e social girava em torno do faraó. Se vocês me perguntassem, nossa professora, que estranho, como que a vida após a morte era mais importante do que a vida que eles viviam aqui no presente? A religião egípcia politeísta acreditava em vários deuses e eles acreditavam que a vida após a morte era mais importante que a vida que eles viviam no presente. E também era pela religião que acontecia o ritual de mumificação. Então, gente, não é muito diferente de hoje, não. Para quem é religioso, o que diz hoje quem é religioso? Ou você tem que ser uma pessoa boa, porque você precisa ser uma pessoa boa para entrar no reino de Deus, é claro. Então, para você herdar o reino de Deus, você tem que fazer a sua parte aqui na terra. E quem era mumificado? Quem era mumificado eram os faraós. Gente, olha o style da minha charrete. Estou me sentindo nas 1001 noites aqui. Isso no mundo das odaliscas.
Bem, agora eu tô chegando num estacionamento da charrete, gente. É muita charrete que tem aqui. E eu vou caminhar agora pelo centro aqui, cerca de 10 minutos, até chegar no templo de Édifo. E a minha visita agora vai ser no templo mais conservado de todo o Egito, que é o templo de Édifo, gente. Olha essa construção. Ele não é da época faraônica, ele não é tão antigo, perto dos outros monumentos, ele é um bebê. Ele começou a ser construído no ano 237 a.C. e foi terminado no ano 57 também a.C. Feito em homenagem ao deus Horus, tem o formato de um falcão, ou também você pode encontrá-lo com a cabeça de um falcão e o corpo de um homem. Dizem que é um espetáculo, gente. Vamos entrar então e conhecer esse templo. A decoração do templo inteiro, das colunas, das paredes, toda ela em alto relevo. Figuras dos deuses, a escrita hieroglifa e essas torres, olha só o tamanho, todas do mesmo tamanho e do mesmo diâmetro, não tem 1 centímetro a mais. E perfeitamente alinhadas. Há 2.300 anos os caras construíam dessa maneira. Se você está gostando do vídeo, agora é hora de você já deixar sua curtida e principalmente se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você sempre possa receber as notificações de novos vídeos aqui do Louco. Essa aqui é a parte interna do templo. Um pouco diferente só num aspecto. Lembra que nos que eu visitei em Karnak, em Luxor, ele não era fechado aqui em cima, ó, nessa parte central da sala hipóstila, porque ficava essa parte aberta, luz, e o restante a escuridão. Então onde tinha coluna ficava escuro, sem a coluna estava claro. Então a única diferença desse templo para com os outros, mas todo o teto, todas as colunas, tudo aqui é original, gente, tudo de 2.300 anos. E o capitel da coluna é muito legal porque ele tem o formato de uma flor de lótus e o acabamento dele é como se fosse a planta do papiro. Isso é muito interessante porque são plantas sagradas do egípcio antigo. E ali em frente, gente, o Santo dos Santos. Não tem exatamente esse nome, mas tem essa função. Naquele lugar ali só entrava o sumo sacerdote para cuidar das oferendas que foram entregues. É interessante como as histórias se misturam aqui nesse lugar. Tem momentos na vida do youtuber que é muito legal. Esse aqui pra mim é um deles, quando eu tô encontrando a Daisy e a Andressa. A Andressa chegou e falou, puxa, eu já vi você, né? Os vídeos de Israel, né? Exatamente. Então, muito legal, gente. E eu queria falar com elas, pedir para elas estarem aqui com a gente, porque é o seguinte, você tá viajando sozinha e você tá viajando sozinha. Também. E se encontraram aqui no Egito. Exato. Sim. Duas mulheres brasileiras sozinhas no Egito. Você da onde? São Paulo. E você? Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que é viajar? É perigoso? Estão sentindo um perigo danado aqui? Já viajei para Israel, né? E sempre com guia e uma caravana de um grupo de brasileiros. Dessa vez eu vim para o Egito sozinha, mas com o apoio de um guia local que falasse ou espanhol ou português, né? Então, para mim está sendo maravilhoso, porque Egito tem muito a ver com Israel também, né? E assim, aqui é esplêndido, né? Não tem como não se gostar, emocionar. né? E você veio no mesmo apelo? Sim, no mesmo sentido da Daisy. Também estou com guia, que é o mesmo, né? Que é por isso que a gente se conheceu. E eu tenho me sentido segura aqui, sim, né? Porque, por exemplo, o guia vai embora, vocês ficam no hotel depois da noite, cada um tá num quarto. Não, mas Exato. mas eu saí lá em Giza, eu saí à noite. Eu sinto mais que eles têm uma curiosidade, assim, de vir falar, de perguntar alguma coisa, de onde a gente é, de tentar ter um contato, mas nada no sentido de serem agressivos, ou de ser um assalto, alguma coisa, mas no não sentido vê isso de aqui, né? Não, a gente Mas uma não vê. abordagem, uma curiosidade. Isso, é mais no sentido de Uma abordagem de chamar curiosidade. atenção, isso. Aí, gente, é seguro vir pra cá. Meninas, muito obrigado. Obrigada a você. Principalmente Agradeço. obrigado por assistir os vídeos, que eu fico muito feliz. E você também por estar vendo a gente aqui. Ela está representando agora essa legião de pessoas que assistem a nossos vídeos. Tô saindo agora do templo de Édifo, vou voltar pro barco, almoçar e depois vou para mais um templo sensacional também que a gente vai conhecer hoje com muita história legal. O
templo de Kom-Ombo fica na cidade com o mesmo nome, que tem cerca de 60 mil habitantes, e é o único em todo o Egito dedicado a duas divindades. De um lado do templo temos o deus crocodilo Sobek e do outro lado temos o deus falcão Horus. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esse lugar. Bem dia, mesa dos instrumentos cirúrgicos. Meu amigo, o que é isso? Na época dos egípcios antigos já tinha medicina nesse nível? Com certeza a medicina no Egito Antigo estava muito avançada. Como aqui, por exemplo, tem essa mesa dos instrumentos cirúrgicos, onde tem tesouras, onde tem aqui também vasos onde moíam algumas ervas, plantas naturais que usavam nas cirurgias. Olha. Onde tem aqui também agulhas, onde tem a capa onde guardavam todos os instrumentos cirúrgicos. O curioso de tudo isso é que a mesa foi uma oferenda para o deus da medicina, que a imagem dele fica aqui, que é chamado Imhotep. Imhotep era considerado antigamente arquiteto, sacerdote, médico. O mesmo Imhotep que a gente já teve o programa na pirâmide escalonada, que está até o link aí para você depois dar uma olhada. Ele é o mesmo, só que aqui os gregos e os romanos, eles acharam que ele era deus da medicina. Por isso aqui ele é muito importante como deus da medicina. E no outro lado tem aqui duas deusas que estão na posição do parto, que está falando que a mulher no Egito Antigo ficava assim, desse jeito. Era preciso colocar uma estátua do deus Pes, que a gente viu também. É mesmo, mais um link aí, tá lá em Mênfis, pra você dar uma olhada. Quando a gente viu aquela estátua que ele tem uma barriga, que ele tem mais de uma mão, forma de um anão, misturado com leão. A mulher, quando ficava na posição do parto, colocava essas estátuas em frente delas, ajudava elas para sorrir e para esquecer as dores do parto, e assim nascia facilmente o bebê. A medicina é considerada um ramo muito grande. Por exemplo, os egípcios antigos passaram por cirurgias no coração, no cérebro, operações... Coração e cérebro, naquela época. Cirurgias plásticas também foram feitas. O que demonstra isso? As múmias que foram encontradas demonstra que passaram os egípcios antigos por todas essas cirurgias. Algo que foi extremamente importante na cultura egípcia antiga era a mumificação. A mumificação foi muito importante, com certeza. Tinha todo um ritual. Um ritual para deixar o corpo do faraó muito bem conservado, para chegar são e salvo em segunda vida, para a alma reconhecer ele de novo. Eu acho que uma das grandes curiosidades que as pessoas têm lá no Brasil, ou até ao redor do mundo, sobre o Egito, é quando a gente fala de mumificação, de faraó. Como é que isso acontecia? O cara morria e aí? O cara morria no Egito Antigo. Era importante ter esse processo para salvar o corpo, para que a alma possa conhecer o corpo do faraó, para começar a segunda vida dos egípcios antigos. Por isso que eles acreditaram naquela época em primeira e segunda vida. Quando morria o faraó, o corpo dele era transportado de barco do palácio para um local especializado para a mumificação. O transporte do corpo do faraó era acompanhado por um sacerdote leitor, que era preciso ler alguns textos para acompanhar esse transporte do corpo do faraó. Quando chegava para o local da mumificação, tinha que ter uma cama feita de madeira, revestida com folha de ouro. O corpo do faraó era colocado em cima dessa cama. Tinha um sacerdote antigamente que ele era considerado também como médico. O primeiro passo da mumificação era fazer uma fenda no lado esquerdo do abdômen, tirar 4 órgãos, o fígado, pulmões, rins, intestino. Guardava cada órgão dentro de um vaso feito de alabastro e misturado com um tipo de sal que é chamado natrão. O segundo passo era introduzir uma agulha pelo nariz para tirar o cérebro, e eu guardava com o fígado. Depois marinhava o corpo do faraó em líquidos, 2 semanas ou 3 semanas mais ou menos. Depois tirava o corpo do faraó, misturava o corpo do faraó com um sal que é chamado natrão, deixava ao sol para secar mais 2 semanas e depois trazia os tecidos para embrulhar o corpo do faraó. O pé direito primeiro, o esquerdo, os dois juntos, e depois os 2 braços cruzados desse jeito para representar que o faraó
já morreu. O único órgão que era deixado dentro do corpo do faraó, na múmia, é o coração, para garantir que o coração será pesado em segunda vida para entrar no inferno ou no paraíso. Aí fazia isso, tempo, eu li que demorava 70 dias para fazer a mumificação, é isso? 70 dias no Egito Antigo demorava no máximo a mumificação. Outra dúvida, quando a pessoa estava embalsamando, né, colocando todos os tecidos, alguns amuletos eram colocados, isso é verdade? Com certeza, era importante para proteger a múmia do faraó, sobretudo dos ladrões que vinham para roubar o corpo do faraó. Era preciso colocar, por exemplo, a chave da vida em forma feita de turquesa, de lápis lazuli. Era importante também deixar aquela coluna vertebral do deus Osíris, que foi um símbolo importante naquela época. Colocavam também alguns textos escritos em algumas pedras pequenas e assim eles conseguiam proteger o corpo do faraó dos roubos. Tá. Todo mundo podia ser mumificado? Só a classe alta no Egito Antigo, o faraó, nobre, príncipe, rainha, princesa. Mas é muito difícil geralmente encontrar múmias de príncipes e princesas, porque o túmulo deles não é gigantesco quanto ao túmulo do faraó. Tá. E existiam tipos de mumificação no sentido de preços, desde a mais cara a 3 ciclos mais barata, isso é fato? Claro que sim, o faraó ele precisava ter uma mumificação a mais luxuosa de tudo. Classe alta também passava por uma mumificação de um preço mais barato. Alguns egípcios antigos também, que não é da classe alta, da classe média, passava pela mumificação de um preço bem barato. Às vezes não era preciso tirar os órgãos para a classe média, só classe alta, por exemplo, para o faraó ou para os nobres, os príncipes, que eles tiravam os órgãos desse jeito. Mas se é um cara comum naquela época, eu fosse um egípcio comum, não fosse um cara rico, mas quisesse ser mumificado, poderia? Poderia, com certeza. Mas a maioria dos egípcios, que é da classe normal, foi enterrado pelo deserto normal, num lugar seco, que o deserto dá para conservar o corpo. Gente, quanta coisa legal sobre mumificação. Bem, esse grande egiptólogo aqui, meu amigo de muitos anos. Tem mais Egito, gente. A gente está se despedindo aqui do Kom-Ombo, né? Esse é o nome certo. O que significa isso? Kom-Ombo quer dizer Monte de Ouro. Monte de Ouro, ó, melhor impossível. Uma despedida dessa no Monte de Ouro, né? Depois dessas imagens, eu espero que você considere o Egito para as suas próximas férias. Então deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com os amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora. Maiores informações sobre o Egito é só visitar o blog e se quiser ver mais vídeos, clica aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Oi, gente. Em nossa aula remota de hoje, vamos falar sobre os índios pataxós. Os pataxós são originários do sul da Bahia e, ao longo de suas histórias, sofreram várias tentativas de dispersões e de dizimação. Na década de 1970, após conflitos com fazendeiros, algumas famílias indígenas migraram para Minas Gerais, criando aldeias ao norte de Minas. Na Bahia, os pataxó estão espalhados em 36 aldeias distribuídas em 6 terras indígenas que estão situadas no município de Santa Cruz Cabralha, em Porto Seguro, Itamaraju e Prado. São elas:
Águas Belas, Aldeia Velha, Barra Velha, Imbiriba, Coroa Vermelha e Marta Medonha. Então, tá aí o nome das 6 terras indígenas onde estão as aldeias do Pataxó, no estado da Bahia. Agora nós vamos falar um pouquinho das comunidades pataxós. Então, gente, em cada uma das comunidades pataxó costuma existir pelo menos uma escola. É lá que os professores resgatam a cultura indígena, ensinando a língua dos pataxó e também a língua portuguesa, para que os índios possam se comunicar com mais clareza. Atualmente, vários pataxó praticam pesca e agricultura de subsistência, além de cultivar cacau e criar gado para gerar renda. Eles também prestam serviços de hotelaria, mantêm empreendimentos ligados ao etnoturismo, aluguel de barracas em Porto Seguro, na Bahia. Então, gente, em Porto Seguro, na Bahia, os pataxó alugam barraca, eles mantêm trabalhos ligados ao etnoturismo, eles fazem serviços de hotelarias, para que eles tenham também uma fonte de renda. Além do canto e da dança, as manifestações artísticas do pataxó envolvem a produção de objetos decorativos e utilitários, de adornos e de vestimentas rico em formas e cores. Esses objetos são caracterizados pelo uso de materiais que são extraídos da natureza de maneira sustentável. E hoje começamos o nosso dia na Reserva da Jaqueira. Viemos conhecer a comunidade indígena Pataxó. Esse é um daqueles passeios que você não pode deixar de fazer quando você vier a Porto Seguro. É realmente incrível conhecer mais dessa cultura. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. A 12 quilômetros do centro de Porto Seguro está localizada a Reserva da Jaqueira, que conta com 827 hectares de mata nativa. A comunidade tem cerca de 30 famílias indígenas que recebem os turistas para contar sobre sua cultura. É uma verdadeira imersão. A visita foi iniciada com os cânticos indígenas no idioma Patsorran. Depois, todos foram convidados a dançar e cantar junto.
guia é um membro da tribo que conta um pouco sobre suas vivências e costumes. Aqui onde nós estamos aqui é o Quijeme do Pajé. Eu acho que muitos sabem o significado de um pajé em uma comunidade indígena, né? Além de ter aquele grande poder espiritual, aquela grande sabedoria espiritual, ele também tem a grande sabedoria também medicinal, na parte medicinal. Esse aqui é o Quijeme do Pajé, para nosso entendimento, Casa do Pajé. Em frente são vendidas ervas medicinais. Ali ao lado nós temos um chazinho também, né? Para caso a pessoa queira tomar, né? Sem custo, sem nada, né? Só para tomar meio. Tem uma frutinha, uma bananinha, tem um... Não sei o que mais tem lá, mas tem bastante coisa lá que vocês podem estar experimentando, tá bom? Então, pajé, cacique, já conhece o significado dos dois, né? Tchau, tchau, então vamos lá? A acerola com a folha, né? Folha e a casca do ipê roxo, que ele é para combater o câncer. Viu? Esse daqui. E de cá é o canela de velho mesmo. E esse é o sassafrás, que é o mais relaxante mesmo. E canela de velho pra quê? A canela de velho é para circulação, para todos os problemas que a pessoa sente. Esse aqui, Então pode viu? ser também. A diabetes. Amargo? Não. Não? É saboroso. Se quiser provar qualquer pouquinho. Você quer mais um pouquinho do calma? Esse aqui, acho que esse aqui é combate doença, né? Então, é pegar a perna um do outro. Aquele que conseguir pegar a perna do outro tem que derrubar o maracá do centro com a perna do outro companheiro. Tá? Então é uma brincadeira assim, é um pouco difícil porque eu não vou deixar ele pegar a minha perna e nem ele vai deixar pegar a perna dele. Mas se vamos pegar a perna um do outro, tem que derrubar com a perna do outro aqui. Estão preparados? Quanto mais a gente cantar, mais vai ficar emocionante pra eles. Tudo bem? Me ajuda que eu tô ficando rouco. Preparado? Preparado. Preparado? Atenção! Partiu o Miuca! Partiu o Miuca! Esse é um dos jogos indígenas. É bem interessante, pois todos são convidados a participar. Também somos convidados a fazer uma trilha e conhecer as armadilhas que eram usadas por eles. A armadilha aqui ela é conhecida como fojo. Aí fojo pra gente, né, quer dizer buraco, que esse era utilizado para pegar caça maior, né, que é no caso o porco do mato, né. Aí pra gente fazer essa armadilha, a gente cavava um buraco bem fundo e colocando essa cobertura aqui por cima. Que quando às vezes ele vem de lá assustado, correndo, na hora que ele vem que ele pisa, ele cai aqui dentro, né. Dentro da aldeia também tem um museu, contando mais sobre a cultura e história indígena. Uma das partes mais interessantes do passeio é a palestra. Escute com atenção tudo o que eles têm a dizer. Vá com o coração aberto. E quando esse órgão do governo chegava dentro de uma comunidade, de uma tribo indígena, eles matavam todo mundo, né? Aí falava só pro cacique, cadê a riqueza que vocês têm? Ele nasceu por sua própria história, né? Tinha um grupo enorme, mais de 5 bilhões de etnia, que poderia suprir a necessidade do próprio governo, mas ele não queria. Ele queria até dia de hoje derrubar várias matas para plantio, né? Quer ter lucro, né? Quer ter grandes empresas, né? Destrói a questão ambiental para plantar soja, para plantar várias outras coisas. A pintura é um momento muito especial. Existem diferenças de traços para pessoas solteiras e casadas. Ficou curioso? Não deixe de viver essa experiência. Esse é o carvão, a madeirinha que a gente queima, galho de árvore. Isso aqui é uma madeira branca, leve, ela desce. Para terminar, é servido um peixe na folha de patioba com farinha de mandioca. O peixe estava muito saboroso. Quem vai com a agência divide o peixe com todos do grupo. Porém, se você vai por conta própria, recebe um peixe inteiro para dividir só com quem está com você. Ao final, você pode ver os artesanatos indígenas. A compra é opcional, mas tenho certeza que você vai querer levar um pouco da magia desse lugar com você. Caso o vídeo tenha sido útil para você, não deixe de se inscrever e ver os outros vídeos da série de Porto Seguro. Até a próxima! E aí, partiu?
Após assistir ao vídeo sobre a reserva da Jaqueira, comunidade Pataxó, pegue o seu livro didático e abra-o na página 30. Pegue seu caderno e vamos escrever e responder essa atividade abaixo. Atividade. Primeiro, faça um resumo do assunto da página 30 e nesse resumo precisa conter a origem dos pataxós, a década em que os pataxós sofreram tentativas de dispersão e dizimação. O nome das 6 terras indígenas situadas no município de Santa Cruz. O nome das comunidades. Falar também sobre o que diz o censo realizado pelo Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena. Use no mínimo 10 linhas do seu caderno para fazer o resumo. Após fazer essa atividade de resumo, tire foto e poste no privado do professor para que ele possa acompanhar.